Olá, tudo bem? Sou o Vinícius. Bom, neste vídeo farei uma apresentação, né? Vou resolver uma questão em AD. Estou fazendo a disciplina de equações diferenciais ordinárias. O professor desta disciplina é o professor André Ferreira. Eu sou o Vinícius Correia, faço curso de Física no Instituto Federal do Amapá. Bom, neste vídeo farei a resolução de uma questão sorteada em aula sobre a equação não exata, quer dizer o que? A equação não é exata, né? O que eu vou fazer para se tornar exata? Aplicando o fator integrante. Então, vou mostrar uma resolução de uma questão neste vídeo. Vamos lá. Bom, antes de tudo, deveremos saber, né, que existe um padrão para ser uma equação exata. Como vocês já sabem, existe a nossa equação, né, que dizemos que um lado da equação se chama o m de x lim e o outro lado a gente diz que é o n de x lim igual a zero. Quer dizer, pelo critério de Euler, a derivada da m em relação a y, quer dizer, vamos derivar a toda a parte do m só em relação a y. Tudo que é em x é considerado, como, por exemplo, como constante. É igual a derivada da n em relação a x, quer dizer o quê? Derivando relação a m em relação a y e o n igual a x, se elas forem iguais a resultados das derivadas, é uma equação exata. Agora, quando o padrão não é exato, acontece isso aqui. Está aqui, né? Separamos a equação como m e n, um exemplo, só uma ilustração, uma generalização. Quando dá diferente o resultado das derivadas, a derivada da m em relação a y, quando dá diferente em relação à derivada da n em relação a x, quer dizer, ela não é exata. Por causa disso, dizemos como posso dizer, ela não é exata. Como ela não é exata, vamos aplicar um método chamado fator integrante, que eu vou mostrar agora na resolução da minha questão. A minha questão sorteada no dia em aula, a questão é lim dx mais 2x lim menos a exponencial de menos 2 dy. Aí o que vai acontecer? Igual a zero, desculpe. O que vamos fazer? Vamos dizer que esse lim dx é o meu m e o 2x lim menos e elevado a menos 2 lim dy é meu n. Quer dizer, o lim dx é meu m de x lim dx e o meu 2x lim menos 2 lim dy é meu n. Como já sabemos quem é meu m e meu n, né? Pelo critério de Euler, a derivada da m em relação a y tem que ser igual à derivada da n em relação a x para ser exata. Então, vamos derivar o m e o n. Só que vamos derivar o m em relação a y e o n em relação a x. Vamos lá. O resultado da derivada do m em relação a y quer dizer quanto é a derivada de y em relação a y. 1. Então, eu derivei o m, que é meu m, o lim dx, derivada em relação a y, deu 1. E a derivada da minha n, que é meu n, é o 2x lim menos a exponencial de menos 2 dy, né? Desconsiderando dy agora, vamos derivar esse 2x lim menos a exponencial de menos 2 lim em relação a x. Derivando, o resultado vai ser esse. Vai ser o 2 lim. Por quê? Como estou derivando em relação a x, o 2x lim, como tem uma variável x lá dentro, o x, a derivada de x é 1, o 2 lim é uma constante, então 2 lim vezes 1 dá 2 lim. Então a derivada de n em relação a x vai ser o 2 lim. E o outro lado, que é o menos a exponencial de menos 2 lim, como não tem a variável x lá, né, neste outro lado, é considerado uma constante. A derivada de constante é zero. Então, o resultado da derivada da m em relação a y é 1 e o resultado da derivada da n em relação a x é o meu 2 lim. Então, como vocês já podem perceberem, o m deu diferente do n, então ela não é exata. O que faremos agora? Aplicaremos nosso fator integrante. Só que deveríamos achar uma função que multiplique a nossa equação para dar uma nova equação. A função nova é um fator integrante, só que devemos ir atrás dessa função. Como chegar nela? Então, vamos lá. Como a equação não é exata, usamos o fator integrante, como eu já disse. Está aqui um exemplo, né, uma função, o de x lim é o nosso fator integrante. O que vamos fazer? Vamos multiplicar a função do fator integrante com a equação, EDO, de modo que transforma em exata. Vai transformar ela em exata. Ou não, né?
Porque eu vou derivar ela de novo, a nova equação. Vamos lá. Aqui é um candidato, né? Nosso P de y é igual a 1 sobre m de x y vezes a derivada da m em relação a y menos a derivada da n em relação a x. Existe outro candidato que é em relação a px. Se vocês quiserem ver, pode olhar aí lá no livro. Mas, como eu já resolvi a questão manuscrito aqui, estou mostrando que esse é o candidato para achar o meu P' para poder achar o meu fator integrante. Então, substituindo aqui os valores, vai ser o meu P'Y é igual a 1 dividido por Y, porque quem é meu M de XY? É meu Y, vezes o 1. Da onde veio esse 1? É da derivada da M em relação a Y. Menos do 2Y. Da onde veio esse menos 2Y? É a derivada da N em relação a X, que é a derivada, resultado do 2Y. Então, resolvendo, né? O nosso P de Y vai ser 1 sobre Y menos 2. Como eu achei meu P de Y, sabemos que existe uma determinada fórmula, né, para achar o nosso fator integrante. Então, a fórmula é essa aqui. O fator integrante é igual a exponencial de menos a primitiva de P'Y dY. Quem é meu P'Y? Já achei que é 1 sobre Y menos 2. Substituindo, vai ficar o fator integrante vai ser igual a exponencial de menos a primitiva de 1 sobre y menos 2 dy, né? Aí vai ser igual a exponencial de primitiva de 2 menos 1 sobre dy, que vai ser assim, né? Integrando vai ficar exponencial, desculpe, de 2 dy menos o log natural de y, simplificando e ajeitando, né? Vai ficar exponencial de 2 dy vezes a exponencial de menos log natural de y, que vai ficar assim. Exponencial de 2 dy vezes, desculpe que não tem o sinal de vezes ali, vezes a exponencial de log natural de y menos 1. Da onde veio esse menos 1? Esse menos que está aqui no log natural vai ficar invertido, vai virar um expoente do log natural de y, certo? Então vai ficar assim. Exponencial de 2y vai ser o y menos 1, porque a log natural tem a base e, né? Aí corta lá com outro exponencial. Então vai ficar exponencial de 2y menos 1, certo? E ajeitando, né? Porque o y menos 1 tem determinada fórmula, vai ficar 1 sobre y, na verdade. Aí ajeitando vai ficar a exponencial de 2y dividido por y. Então, achei o nosso fator integrante. Nosso fator integrante, nossa função, que vamos multiplicar com a nossa equação, vai ser a exponencial de 2y dividido por y. Achei meu fator integrante. O que faremos agora? Multiplicamos o fator integrante com a nossa IDO, com a nossa equação. Então vamos lá. Está aqui o nosso fator integrante. Multiplica aqui a nossa equação, né, para vocês já lembrarem. O y dx mais 2x dy menos a exponencial de menos 2y dy igual a 0. Multiplicando. Vai ficar igual a exponencial de 2y vezes y, dividido por y, desculpe, vezes o y. O y é da minha equação lá, dx mais a exponencial de 2y dividido por y, vezes o meu 2x y menos a exponencial de menos 2y dy igual a 0. Multiplicando, ele vai dar uma nova equação. Nossa nova equação vai ser a exponencial de 2y dx mais o meu 2x, a exponencial de 2y menos 1 dividido por y, dy igual a 0. Isso quer dizer o quê? Essa é a nossa nova equação, como se fosse. O que faremos agora? Veremos com a multiplicação, né, galera, do fator integrante que nós achamos com a nossa ideia anterior, com a nossa equação anterior. Sendo assim, a ideia se transforma em uma nova. Assim, né, verificamos se ela é exata e desenvolveremos, né, se até achar essa solução, certo? Então, como eu já disse, tá aqui a nossa nova equação, né? Aí vamos ver agora se ela é exata, né? Se devidamente o fator integrante transformou ela, se ela dá para ser quase exata agora. Então, vamos lá ver. Chamamos o m de dx, né, o n, como você já sabe, pelo que traz de Euler. A derivada da m em relação a y tem que ser igual à derivada da n em relação a x, certo? Então, derivando o m em relação a y, você já sabe quem é meu m, é a exponencial de 2y. Derivando em relação a y, regra da cadeia lá. 2y, né, o nosso u, aí vai ficar assim. Qual é a derivada de 2y? 2 exponencial de 2y, porque é o meu u vezes o u', que é meu u', é o 2, então vai ser 2 exponencial de 2y. Vamos ver se o outra derivada lá da n em relação a x vai dar a mesma coisa?
Então vamos lá. Nossa n aqui, né, é o 2x é exponencial de 2 y menos 1 sobre, dividido por y. Desculpe, estou falando rápido. A derivada em relação a x vai ser 2 exponencial de 2 y, então deu igual. Então sabemos já, né, que ela é exata. Ela é exata, porque meu m de x y, duas variáveis, né, parciais, é igual ao meu n. Então ela é exata. O resultado das derivadas deu igual. Então, explicando lá aquela derivada, para vocês entenderem melhor, como eu derivei a n em relação a x, eu vou derivar só entre a variável x. Então, como lá no lugar do 2x, a exponencial de 2y, derivando em relação a x, como tem um x lá, derivada de x é 1, e o 2 exponencial de 2y é constante, então vai ficar 2 exponencial de 2y. E o menos 1 dividido por y, como não tem o x, que é considerado constante, a derivada disso vai ser zero, como tem a variável x. Então vamos lá, desenvolvendo a questão, né? Vamos primeiro começar aqui integrando o meu m, que ou pode escolher o m, o m, ou n, não tem problema que vai chegar no mesmo resultado. Então eu escolhi o lado m, que é o meu elevado a exponencial, sempre tenho mania de falar Então vai ser a primitiva da exponencial de 2y dx, que é meu m, certo? Vamos lá, integrando, para transformar numa nova função, uma função, como posso dizer, função de x de y é igual a x a exponencial de 2y, pois a primitiva de exponencial de 2y vai ser o x, certo? Porque não tem a variável x lá, então vai incluir. Mas o meu g de y, da onde veio esse g de y? Temos que lembrar que não podemos esquecer, do nosso n. Quem é o nosso n? É o 2x exponencial de 2y menos 1 dividido por y. Anote logo essa equação aí que eu vou passar o slide agora. Vamos lá. Temos aqui a nossa função, né, que a gente conseguiu a partir de uma integração de m. Bom, agora vamos derivar nosso f, nossa função, em relação a y. Como integramos, né, em relação a x, vamos derivar em relação a y para poder achar a solução, para descobrir quem é o nosso g de y. Vamos lá, derivando a função em relação a y, quem é a nossa função? É o x exponencial de 2y mais o nosso g de y. Derivando em relação a y, regra da cadeia de novo ali, 2y, nosso linha vai ser 2, então vai ficar assim. 2x exponencial de 2y. O linha é o 2 vezes o que é o x x exponencial de 2y, mais o nosso g' de y. Quem é o nosso g' de y? É o nosso n. Então, nosso n, como você pode perceber, é o 2x exponencial de 2y menos 1 dividido por y. Como você pode perceber, tem uma certa semelhança ali, né? O 2x exponencial de 2y e o nosso 2x exponencial de 2y. Corta, corta, né? Famosa corta, corta. Sobrou o nosso g' de y menos 1 sobre y. Vamos jogar na primitiva, que vamos descobrir quem é o nosso g de y. Jogando a primitiva de g' é igual a primitiva de menos 1 sobre y dy, ajeitando, vai ficar g', desculpa, primitiva de g', menos a primitiva de dy dividido por y. A primitiva disso vai ser o menos log natural de y mais uma constante arbitrária 1. Constante 1. Então, achei quem é meu g de y. Substituindo lá, né? Como eu já sei quem é meu g de y, pode perceber, temos que a nossa função, como achei o g de y, vai ficar f de x y é igual a x a exponencial de 2y menos o log natural de y, certo? Mais uma constante arbitrária 1. Bom, considerando que o nosso função f de x de y é igual a uma constante arbitrária também, só vamos isolar a nossa constante, vai ficar x exponencial de 2y menos o log natural de y igual a uma constante 1 menos a constante arbitrária, que é a nossa função. Subtraindo, encontramos a nossa solução da nossa equação. Então vai ser x exponencial de 2y menos log natural de y igual a uma constante. Pronto, achei a solução a partir do nosso fator integrante, certo? Ela não era exata, apliquei o nosso método do fator integrante, e ela ficou exata, quase exata, né? Porque não sei se é considerada exata completamente. Então foi isso, tá? Muito obrigado pela atenção. Tenha uma boa noite, um bom dia ou boa tarde. Espero que tenham gostado. E muito obrigado e tchau, tchau, tá?